Oi, crianças, tudo bem com vocês? Saudade, faz tempo que a gente não se vê. Daqui a pouco vocês não vão lembrar nem mais quem é a tia Cris, né? É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom poder compartilhar a palavra de Deus com vocês e poder falar da palavra de Deus, poder falar daquilo que o Senhor Deus deixou para nós aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Vamos orar, meus queridos, para iniciar nossa aulinha? Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada por estar agora junto com as crianças, junto com os nossos alunos queridos, nesse culto infantil. Que o Senhor continue abençoando grandemente a vida dessas crianças, ó Pai, guardando a família de cada uma delas e que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje eu quero falar com vocês sobre esse livro. Mas toda aula, todo culto infantil nós falamos sobre esse livro. Mas hoje eu quero falar sobre o porquê da Bíblia. Por que ela existe? Por que ela foi escrita? Quem escreveu? Para que ela serve? Em crianças, para que serve a Bíblia? Para levar para a igreja? Também, para levar para a igreja. Mas é só para isso? Não, é para ler a palavra de Deus também. Porque aqui dentro está tudo sobre Deus. Para nós conhecermos o nosso Pai Celestial, nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos estudar a palavra para conhecermos o nosso Pai que mora no céu. E aqui dentro tem muitos livros, tem muitas histórias legais, muita coisa linda, muita coisa importante. Então, criançada, não esqueça, não é para ficar guardada, porque muitas vezes algumas crianças deixam as suas Bíblias, não só crianças, adultos também, deixam suas Bíblias guardadinha lá, esquecida num canto, sujinha, juntando poeira e não lê. Só lembra na hora de ir para a igreja. Aí pega a sua Bíblia. Aí vai lá pegar, mas fica lá guardadinha, juntando sujeira. Algumas crianças e adultos, muitas vezes acabam até estragando a sua Bíblia, rasgando, arrancando página, porque não liga. A Bíblia tem um monte lá em casa, se estragar a gente compra outra. Não, é a palavra de Deus, a gente tem que cuidar com carinho. Às vezes ela fica assim, totalmente esquecida, juntando até teia de aranha, guardada, não pega nem de domingo, porque agora tem o celular, às vezes usa o celular, ou então, como não está acostumada a ler a Bíblia, acaba esquecendo ela em casa e ela vai ficando lá, ó, guardadinha na gaveta, juntando teia de aranha. Não pode, não pode. Sabe onde ela tem que estar? Junto com a gente. A palavra de Deus, ela tem que estar junto com a gente. Nós temos que lê-la, temos que ler a Bíblia, temos que conhecer o nosso melhor amigo e o nosso Pai que está nos céus. E é através da palavra, lendo a palavra dele, que a gente consegue isso. E não é só ter a Bíblia em mãos, nós precisamos ter a Bíblia em nosso coração, dentro do nosso coração. Porque a palavra de Deus, lá em Salmos, no capítulo 119, no versículo 105, tá? Salmos 119, lá no meio da Bíblia. Versículo 105 diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra de Deus, ela é como uma luz. Se você estiver na sala ou no quarto e a luz estiver apagada, você consegue andar, correr tranquilo? Não, você acaba trombando no armário, trombando no sofá, trombando na cama, caindo, se machucando porque está escuro. A palavra de Deus, quando a gente lê e estuda e aprende as histórias da Bíblia, aprende sobre Deus, ela funciona como uma luz para a vida da gente, porque é como se tudo clareasse e você consegue enxergar melhor as coisas, porque Deus, ele dá direção para minha vida, ele dá direção para sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele fala com a gente. E não tem como conhecer a Deus se não for estudando a palavra dele.
E não tem como eu ter sabedoria, como eu saber lidar com as pessoas, como eu saber conversar, como eu saber resolver os problemas, se eu não conhecer a Deus, se eu não estudar a palavra dele. Porque aqui tem tudo o que a gente precisa, todos os tipos de ensinamento. Tudo que uma criança precisa aprender para crescer saudável, feliz, com uma vida reta, para fazer as coisas certas é através da palavra de Deus. Tudo que o papai e a mamãe precisam para viverem bem, para viverem feliz, para ter uma vida correta, para conseguir vencer as dificuldades e todos os problemas, é através da palavra de Deus, porque ela nos ensina tudo isso. Ela nos ensina como que a gente consegue resolver tudo o que a gente precisa. E a Bíblia não foi sempre assim. Esse livro bonito, com papéis, inclusive aqui eu tenho várias Bíblias. Eu tenho Bíblias de criança, que eram dos meus filhos quando eles eram criança. Você tem alguma assim parecida? Tem Bíblias infantis, tem Bíblia de todo tipo. Para crianças, para adultos, tem Bíblia grande, tem Bíblia pequena, tem Bíblia a capa preta, a capa marrom, azul, rosa, tem de todos os tipos e gosto. Por quê? Cada um tem uma idade diferente e gosta de uma coisa diferente, mas o que está aqui dentro é sempre igual, só muda a capa. E ela não foi sempre assim, como eu falei para vocês. A Bíblia, bem no início, quando ela foi escrita pela primeira vez, porque muitas pessoas escreveram a Bíblia, muitos servos de Deus que Deus escolheu e inspirou através do Espírito Santo para que eles escrevessem a Bíblia. Mas Deus também escreveu uma parte da Bíblia, sabe quando? Quando Moisés estava com o povo de Deus viajando pelo deserto até a terra prometida, um lugar muito lindo que Deus tinha prometido para o povo dele. Durante a viagem, Deus falou para Moisés: Moisés, sobe naquele monte alto lá, o Monte Sinai. Sobe naquele monte bem alto que eu vou entregar uma coisa para você. E Moisés subiu aquele Monte Sinai super alto lá em cima. Deus então mandou que ele pegasse 2 pedras e ali Deus escreveu os 10 mandamentos. Que eram esses 10 mandamentos? Era a lei de Deus, era o ensinamento de Deus para o povo. Ele falou: Moisés, eu vou ensinar para você, eu vou passar para você os 10 mandamentos e você vai ensiná-los para o meu povo, para eles saberem como eles devem se comportar. Porque tem muita gente se distanciando de mim e fazendo coisas erradas. Porque, crianças, o pecado, ele nos afasta de Deus. E o que é pecado? É tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. E quando nós deixamos que o pecado tome conta, quando a gente se afasta de Deus, que a gente não obedece à lei dele, que a gente não lê a palavra, o que acontece? As nossas atitudes, elas passam a ser más. A gente passa a fazer coisas erradas. E aí a gente passa a brigar, passa a xingar, passa a mentir, passa a reclamar das coisas. Tudo isso são coisas ruins que desagradam a Deus. E na palavra dele, ele ensina como a gente tem que ser para que isso não aconteça. Na palavra dele, ele ensina nos 10 mandamentos tudo aquilo que a gente precisa para se portar bem, para a gente saber agir diante da tristeza e das dificuldades. Por que a gente não pode falar nome feio? Por que a gente deve ter sempre paz no coração, amor no coração? Tudo isso vai ensinar através da palavra dele. E através da obediência à palavra de Deus, é que então a gente consegue ter boas ações, boas atitudes diante de Deus e diante das pessoas. Sempre que você obedece a mamãe, obedece ao papai, obedece a professora, a vovó, sempre que você respeita as pessoas, sempre que você ajuda a mamãe em casa, guardando os brinquedinhos, ajudando a cuidar da louça, arrumando a caminha, sempre que você faz uma coisa boa, você está tendo boas ações e você está obedecendo a Deus. Não é difícil obedecer os mandamentos de Deus. Não é
difícil. É só procurar fazer aquilo que é certo, o que o papai e a mamãe pedem para você. Procurar sempre obedecê-los. E outra forma também de estudar a palavra de Deus, quem já sabe ler, a criança que já sabe ler, ela pode pegar a sua biblinha e ler. Mas também tem outra forma muito importante da gente estudar a palavra de Deus, em família. Junto com o papai e a mamãe, com os irmãozinhos, olha que lindo. Quando meus filhos eram pequenos, eu fazia isso com eles também. A gente sentava em volta da mesa e estudava a palavra de Deus, contava historinhas para eles e era muito gostoso. E eles foram aprendendo de Deus, porque como falamos no começo, não é só indo à igreja que a gente aprende. Nós aprendemos também em casa, junto com o papai e a mamãe. Porque a Bíblia não é para ler só no domingo, a Bíblia é para ser lida todos os dias em casa, e toda família que serve a Deus, toda família que busca a Deus é uma família feliz, é uma família unida, porque problemas todo mundo tem, dificuldades todo mundo passa, mas isso é porque a gente vive num mundo que tem pecados, que o inimigo, o diabo, tá por aí tentando atrapalhar as pessoas. Mas aquele que busca Deus, Deus dá força, Deus protege e livra do mal. Ninguém passa por aquilo que não é para passar. Somente com Deus a gente pode ter vitórias, a gente pode ter uma família unida, a gente pode conseguir vencer e então termos a vida com Cristo um dia lá no céu. Certo, crianças? Olha, é muito bom poder compartilhar isso com vocês. Então, é muito importante que vocês leiam a Bíblia. É muito importante que vocês tenham ela próximo do seu coração. É muito importante que a gente leia todos os dias, tá? Para que a gente possa conhecer o nosso bom Deus. E para que a gente possa, então, ter uma vida agradável diante do Senhor. Vamos orar, então, para encerrar essa nossa aula? Senhor, muito obrigada porque o Senhor deixou a Tua palavra, o Senhor deixou a Bíblia para que todos nós pudéssemos ler e estudar. Muito obrigado, ó Pai, pelo Teu cuidado e pelo Teu amor. Senhor, que em nome de Jesus a gente ame muito a Tua palavra e ame muito ao Senhor e que possamos Te obedecer e fazer a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Crianças, um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Que Deus proteja a vida de cada um de vocês, a família de cada um de vocês também. E até o próximo domingo. Tchau, crianças.